Hoje eu tô aqui de amarelo e de verde, né? Engraçado isso. Para falar um pouco da minha ancestralidade, para contar a história do porquê que eu sou militante, do porquê que isso sempre foi muito importante na minha vida e do porquê que eu acho que a tarefa fundamental que todo mundo tinha que ter é revolucionar esse mundo para ontem. E não é uma coisa assim que veio de mim, né? A gente é o resultado dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, das pessoas que se sacrificaram pra gente estar viva aqui, resistindo, pra gente ter tido casa, comida, saber ler, escrever. Então eu vou contar essa história pra vocês hoje, tá? Essa história, como começou a minha vida militante, ela se deu através da mulher mais sensacional, forte, guerreira, sábia que eu já conheci na vida. O nome dela é Dona Diva, minha avó. A minha avó, ela nasceu lá em 1936, lá em Botirama, numa cidade do interior da Bahia, que fica assim coladinha com o Rio São Francisco. Eu fui lá recente, inclusive vi, assim, foi uma experiência cósmica. Ai, muita coisa aconteceu, mas essa minha avó tava lá, morava com o pai e com a mãe dela. A mãe dela tinha a minha bisavó, a Dona Sebastiana, ela tinha traços indígenas, né? Tudo leva a crer que ela era do povo Tuxá, lá próximo da região da cidade de Botirama. E casou com esse meu bisavô, que era um homem misturado, branco, com indígena, mas de pele mais clara, né? De olhos também um pouco mais claros, e ela teve 5 filhos, né? Desses filhos, a minha avó foi a mais velha. Quando ela tinha 6 anos, o pai dela, ele morreu e os coronéisinhos ali da área expulsaram a mãe dela de lá com as 5 crianças, a minha avó cuidando dos irmãos mais novos, tinha mais de um bebê de colo, e ela saiu pelo mundo, né, essa minha bisavó, para criar essas crianças, sendo expulsa da sua terra porque era mulher, né, porque o marido morreu, e foi aí virar boia fria pelo mundo. Minha avó sofreu muito quando ela tinha, assim, ela cuidava dos irmãos, tinha um padrasto que batia muito em todo mundo, violentava um dos meus tios, avós, tio Neco, o padrasto esfregava a cara dele no chão, ralava assim, uns negócios muito loucos, umas torturas com um chicote nas costas, assim, pesadaço, né? E ela ficou lá na família, tava no Paraná, parece que eles rodavam o Brasil como boia fria, tava no Paraná um tempo, aí gostou de um mocinho lá, descendente de japonês, agarrou nele, mas a minha bisa falou que ela não ia casar com quem ela quisesse, andaram de novo por aí, e a minha bisa curtiu o meu vô Carlos. Meu vô Carlos, que ele era de uma população indígena, também em Minas Gerais, o que a irmã dele conta que ele viveu até os 12 anos numa aldeia, e ele era provavelmente ali da região dos povos do povo Machacali, né? Vejamos se é isso mesmo. Tenho que investigar, inclusive fazer minha própria retomada indígena aí com os meus ancestrais. Mas voltando à minha avó Diva, ela casou obrigada com o meu vô Carlos, né? E foi tendo filho, foi correndo pelo Brasil, ainda sustentando as crianças, morou no Paraná, morou no interior de São Paulo, morou em Minas, morou em qualquer lugar desse Brasil para tentar sobreviver e virar roceira, assim, da terra alheia, né? Sem terra por aí. Em determinado momento, ela decidiu vir para São Paulo com os filhos, porque as irmãs delas estavam aqui, estavam conseguindo ter casa, emprego, né? Aqui era a terra do dinheiro, e ela veio para cá e foi se tornar empregada doméstica de umas famílias, assim, mais chiques, classe média alta na época, na Bela Vista, em Pinheiros, etc e tal. Nesse momento que ela vem pra cá, a minha mãe, por exemplo, tinha 11 anos de idade, né? Ela veio morar lá na Brasilândia, aqui, né? Porque eu tô próxima também, tô aqui na Zona Norte, mas no Jardim Guarani, e lá ocupou uma terra, ficou lá com os filhos e começou a participar nesse momento do movimento, né, da galera da Teologia da Libertação. Quem não sabe, década de 70 e 80, as pastorais operárias, que era esse movimento aí dos padres comunistas, da Teologia da Libertação, dizendo que Jesus tinha sido o primeiro revolucionário, né, um dos principais aí, a pautar a questão do peixe, de distribuir vinho, alimento, pregar o não punitivismo, e ao amor, a paz, a justiça social, e que ele era perseguido pelo Estado romano, né, pela elite, pelos governantes da época, né, pela classe dominante. E aí minha avó começou a participar desse movimento da igreja, ela sabia meio ler e escrever, mas não tinha estudo nenhum, foi melhorar a leitura escrita, fez até a 4ª série e virou uma liderança popular na região. A minha avó era a pessoa que recolhia criança, assim, ela recolhia criança abandonada e cuidava delas em casa. Tem até uma foto recente, estava no Facebook, de uma menina que ela cuidou
até ficar velhinha, assim, desde bebê até uns 12. Velhinha não, mas uns 12 anos ela conseguiu que a mina fosse adotada. Ela dava curso de costura, de corte de costura na igreja, ela organizava as atividades da igreja, ela organizava as reivindicações da comunidade com os militares que eram o governo na época. Então, para reivindicar transporte lá na quebrada da Brasilândia, então a galera que pega busão aí do Jardim Guarani, salve Dona Diva, porque ela foi lá negociar com os milico, né, pra gente ter essa garantia de transporte público gratuito para a população, maioria preta, pobre, de quebrada que tá aí nessa região. Garantir esgoto, telefone público, porque na época não tinha esse negócio de telefone assim, celular, essas coisas todas, né? Tipo, saneamento básico, que eu já falei, um mínimo de estrutura para a comunidade e regularização também fundiária. Minha avó tava nesse corre desse movimento durante essa década de 70 e 80, cuidando dos filhos, trabalhando de doméstica, costurando em casa para conseguir guardar dinheirinho para comprar sua própria casa. Minha mãe me conta que ela pegava, todos os filhos trabalhavam, dava um envelopinho fechado para ela de dinheiro, ela pegava tudo, juntava e dava assim o que precisava no mínimo para transporte, para alguma roupa do trabalho. Ela controlava o dinheiro da família e foi assim que ela conseguiu comprar a casa, trocar inclusive a casa que ela tinha lá no Jardim Guarani e ir para outra aqui um pouco mais próximo, né, da freguesia do Ó, trocando com umas freiras. Minha avó era agilizada, entendeu? Ela não ia sair dessa terra sem garantir que os filhos dela tivessem aonde morar. A mulher era isso. E ela participava do Partido dos Trabalhadores, filiou toda a família no PT. Eu lembro que era todo mundo filiado, tinha prévias, né? Antes o PT funcionava um pouco assim, mas tinha eleições antes das eleições para definir qual era o candidato do partido. E aí toda a família ia votar. Para além de votar, várias figuras políticas importantes do PT iam na casa da minha avó, né? A Irundina, eu lembro de ver várias vezes a Irundina lá, já vi o Suplicy na região ali, passar pela casa da minha avó e outras figuras que eu nem sei falar para vocês, né? Porque também eu era pequena quando eu fui acompanhando todo esse processo, né? E eu, obviamente, era a neta, assim, mais disposta a acompanhar minha avó pra tudo. Eu queria acompanhar a reunião, eu queria acompanhar debate, eu queria acompanhar a discussão. E uma das coisas mais divertidas que eu fazia na minha infância, que eu amava fazer, era organizar a boca de urna. Eu adorava eleição. Eu achava demais. Antes tinha um rolê que todo mundo podia fazer boca de urna. Então a gente ficava muita gente na porta das escolas, dos colégios eleitorais, não só distribuindo o panfleto, né, o santinho, mas conversando com as pessoas, né? E eu adorava conversar. Eu lembro que eu fazia até uma brincadeira, aposta, quantos evangélicos eu convencia a votar no PT, porque a galera era mandada lá pelos pastores e sabe, tem que votar em fulano. Aí eu ficava lá convencia o pessoal que panfletava na época pro Maluf a não panfletar, ou a engrupir o panfleto, pegava, jogava, guardava no saco para jogar fora. Então eu adorava a eleição, queria que fosse toda hora, porque era um momento mais divertido para mim. E eu lembro que o que eu falava para as pessoas era o que a minha avó me falava. E o que a minha avó me falava é que os donos do poder, os ricos, as elites, os grandes capitalistas, essa galera que organiza a injustiça, a desigualdade, a fome e a miséria, eles estão no poder político. E que pra gente mudar a sociedade que a gente vive, a gente precisava colocar os pobres, os trabalhadores, quem cria, quem organiza todo esse sistema no poder. Então a minha avó dizia, a gente precisa votar no PT porque a gente precisa colocar os trabalhadores no poder. Precisa colocar você que é doméstica. Esse é o partido, é o que expressava o PT pra minha avó, expressava a classe trabalhadora. E ela falava isso e eu repetia isso pra todo mundo, né? E pra ancorar todo esse recado, eu fui buscar um livro, né? O Ferreira Goulart, toda a poesia, que tem toda a poesia do Ferreira Goulart, é um poeta que eu gosto muito. Ele é conhecido por um poema que chama Não Há Vagas, fala do preço do feijão, do arroz, mas não é esse aqui que eu vou ler pra vocês. Eu vou ler pra vocês um poema que é o que expressa o porquê que a minha avó militava no PT e o porquê eu fui seguir a minha avó e o que a minha avó me ensinou, o que é a questão da consciência de classe, né? E esse poema ele expressa um pouco disso, pra gente entender como a sociedade funciona, né? Chama O Açúcar. O branco açúcar que adoçará meu café nesta manhã de Ipanema não foi produzido por mim, nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. Vejo-o puro e afável ao paladar como beijo de moça, água na pele, flor que se dissolve na boca, mas este açúcar não foi feito por mim. Este açúcar veio da mercearia da esquina e tampouco o fez o Oliveira, o dono da mercearia. Este açúcar veio de uma usina de açúcar em Pernambuco ou no estado do Rio.
e tão pouco o fez o dono da usina. Este açúcar era cana e veio dos canaviais extensos que não nascem por acaso no regaço do vale. Em lugares distantes, onde não há hospital nem escola. Homens que não sabem ler e morrem de fome, aos 27 anos plantaram e colheram a cana que viraria açúcar. Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura produziram este açúcar branco e puro com que adoço o meu café nesta manhã em Ipanema. A minha avó me ensinou que tudo que existe na nossa vida é produzido com trabalho, com suor, com tempo, com a vida das pessoas. E essas pessoas que produzem isso merecem justiça, merecem dignidade, merecem uma vida decente, merecem uma terra, merecem um alimento orgânico, puro, natural, vindo da natureza, merecem uma água com qualidade, merece dignidade, merece ser feliz. A classe trabalhadora que é explorada e oprimida enquanto a pequena burguesia ou a burguesia come o seu açúcar branco e puro lá em Ipanema. Porque de branco e puro esses lugares não tem nada. É muito louco lembrar, né? Eu vou mostrar a fotinho dela, da Dona Diva. Tem mais história da Dona Diva, não termina por aqui. Minha vozinha maravilhosa, aqui. A minha vozinha era muito fiel, muito igrejeira, sabe? Então eu tô aqui com um terço pra lembrar ela. Ela organizava... Pra ela não tinha essa divisão entre o espiritual e político, sabe? Ela organizava novena porque o vizinho tava bebendo e tava gastando dinheiro não alimentando os filhos. Ao mesmo tempo, ela na novena tinha um bingo para arrecadar dinheiro para pagar as contas dele. E ao mesmo tempo, ela chamava a galera para reunião do partido. Então, eu não sei. Eu vejo a política hoje como é feita pela esquerda de conjunto com a política, assim, secularista, assim, classe média, branca, assim, ai não, essa coisa da espiritualidade é uma coisa de gente, sei lá, mais pobre, menos estudada, ai que, sei lá. Então, eu quero reivindicar essa tradição da minha avó. Eu acho que a esquerda precisa estar ligada também a esses espaços de desenvolvimento espiritual da alma, da conexão com a natureza, com o cosmos. Eu sei que isso tem muita história, muita mitologia, mas isso é parte do que a gente é. E meu nome, aí eu vou falar uma coisa importante pra vocês. Olha aqui essa imagem, o meu nome. Eu sou Paula Aparecida, né? E essa coisa do Aparecida tá muito relacionada com a minha avó também, com a Dona Diva, com meu pai e com minha mãe. Todo mundo era muito fiel de Aparecida. Depois eu conto, assim, toda a dificuldade que a minha mãe teve pra eu nascer e tal. Nasci, tô aqui. E vários momentos que eu, entre aspas, quase morri. Inclusive quando eu levei um tiro, quando eu tinha 7 anos, depois eu conto essa história. E que a minha mãe diz que eu vivi por milagre da Nossa Senhora Aparecida, né? Então meu nome é Paula Aparecida porque minha família é muito católica e crê muito em Nossa Senhora. Bom, continuando essa história da minha avó, vou deixar a Aparecidinha aqui, depois ela volta. Ela me levou, né, para esses movimentos e tudo. Eu participava organicamente de várias reuniões, eu era criança mesmo, assim. Eu lembro que na escola a galera me chamava de apetista, já com 7 anos, até as professoras falavam que eu ia ser política, eu só queria falar de política, eu escrevia muito poema. Eu era muito nacionalista, eu acho que essa é a homenagem que eu tô fazendo hoje, né. Eu sei que essa coisa de Estado-nação é uma mitologia, né? Um conto de fadas para os adultos, achar que esse território traçado desse jeito é o Brasil e o hino nacional e toda uma estrutura que nega quem estava aqui antes, os povos ancestrais que estavam aqui antes, né? Que utilizavam esse lugar de outra forma, que viviam aqui muito mais conectados com a natureza, com o meio ambiente, com a vida, etc e tal. Mas vamos voltar a essa questão do partido. Então eu estava lá orgânica, né, nas reuniões junto com a minha avó, participava dessas campanhas eleitorais de tudo, e chegou umas primárias. Eu lembro que eu tinha 12 anos e chegou um momento de novas primárias no PT e eu queria votar. E eu achava assim que eu tinha que votar, entendeu? E como eu tava participando organicamente, minha avó conversou com a galera do zonal aqui da freguesia do Ó, e eles fizeram
uma filiação interna, porque eu era menor, né, de 16 anos, eu não podia nem votar, quanto mais votar nas primárias, mas eles fizeram uma filiação interna e eu votei nas primárias do Partido dos Trabalhadores quando eu tinha 12 anos, porque eu era folgada mesmo, tinha que votar. Voltando à história da minha avó, a história da minha avó, ela se confunde muito na história militante dela com a própria história do Partido dos Trabalhadores. Eu não vou contar detalhes sobre como foi o meu processo de saída do PT, porque ele foi rapidinho também. Eu saí quando eu tinha 14 anos e fui pro PSTU, mas esse momento político em que a direção do Partido dos Trabalhadores escolhe, né, diminuir o peso nos movimentos populares, né, diminuir o peso nos movimentos sociais, escolhe disputar espaços de poder institucional, achando que através dessa ocupação desses espaços era possível, né, ter um projeto de pacificação política desse país, de garantir a justiça social em cima de toda essa elite escravocrata, de distribuir os recursos e a riqueza de um lugar tão rico igual esse. A galera, a partir dessa, ilusão reacionária, né, o reformismo no limite é isso também, depois a gente faz esse debate sobre o que o reformismo é uma utopia reacionária, acha que no beber uísque, sei lá, articular, mediar com os grandes donos do poder que a gente vai se livrar deles. Não vai. Eles que vão tentar ao máximo se livrar de nós. Estamos aí no governo Bolsonaro, né? Isso é a prova do rolê, né? O nível de retrocesso que a gente tem passado em cima dessa estratégia de achar que sem organizar a classe trabalhadora e o povo pobre que a gente vai conseguir, de fato, uma melhora substancial. Nem digo melhora, né? Porque a gente vai conseguir sobreviver enquanto espécie humana, porque a gente está rumo à extinção. É bom lembrar disso. E a minha avó foram diminuindo as demandas. Eu lembro as reuniões do PT começaram a ser cada vez mais para a eleição. Quando não tinha eleição, não tinha, na verdade, uma vida partidária, uma vida política. Acabou aquele lugar de organizar a comunidade, de movimento comunitário ligado à igreja. Isso também se relaciona com o momento em que a Igreja Católica, na onda reacionária daquele Papa nazista lá, o Ratzinger, vai excomungar geral, né? Excomungar padres que preconizavam a teologia da libertação, vai inclusive mexer em toda essa articulação política na Brasilândia. Eu lembro que vários dos padres foram transferidos para a Amazônia, né, da Brasilândia e de outras pastorais na região, padres amigos da minha avó e tudo, que estavam no movimento social. E eu lembrei de uma coisa muito louca, né? Nessa época eu ia bastante à igreja, né? Eu era criança, minha avó fazia política dentro da igreja e a igreja fazia a política. E não é essa política do vote em fulano, é uma política de consciência de classe. Eu vou explicar pra vocês o que era pra mim. A coisa que eu mais lembro da Bíblia, de estar na igreja e escutar, e que tem muito a ver com a minha militância, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Era isso. Fazer política era entender que esse país é nosso, essa riqueza é nossa. Eles estão há 500 anos escravizando, humilhando, explorando, destruindo, e que acabou, entendeu? É mais fácil um camelo entrar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Se eles estão transformando esse planeta lindo, esse paraíso no inferno, a gente vai parar essa sacanagem e mudar esse sistema. Bom, a minha avó foi arrefecendo nesse processo a militância dela, né? O partido não convocava, não tinha política, né? Tentou colocar ela num lugar mais burocrático. Eu lembro de uma reflexão assim da minha mãe trazer depois: olha, a senhora não se candidatou porque a senhora não quis, a senhora não conseguiu um cargo deles porque a senhora não quis, né? Ela ainda tinha relação, mas ela também não se sentia apta a ocupar algum cargo burocrático. Ela achava doméstica, né? Não era uma mulher branca, vamos combinar, né? Nordestina, pobre, tinha até a 4ª série. Ela mesma se colocava nesse lugar assim de até onde eu posso ir, né? Preciso depender dessa galera que tem mais estudo, estrutura, riqueza para conseguir fazer política, né? Ela foi arrefecendo, parando de militar, fazendo coisas assim bem pequenas, ainda fazendo a família fazer boca de urna, votar nas prévias do PT, fazer campanha minimamente na medida do processo. Bom, ela participou depois, como ela ficou idosa, né, ela participou do Conselho Municipal do Idoso. Então toda essa legislação que fala que os filhos têm que cuidar dos pais, que orienta como tem que ser a vida do idoso, a minha avó
Quando ela se tornou idosa, ela começou a participar ativamente. Eu lembro que ela tem, assim, camisetas do Conselho Municipal, fotos e um monte de outras coisas. Uma outra coisa que eu quero lembrar da minha avó não é necessariamente essa questão política, mas é uma questão de libertação da mulher, né? Quando meu avô faleceu, ela ficou 5 anos falando assim, eu não sirvo pra nada, agora meu marido já foi, não tenho que fazer nada, um pouco deprimida, né? E depois ela descobriu os bailes da terceira idade, descobriu os concursos de beleza. Eu lembro que a primeira festa de aniversário real que ela fez foi quando ela tinha 60 anos, foi uma festa linda no quintal de casa. Minha tia trouxe um carrinho assim, com aquelas homenagens na rua, cheia de flores. Minha avó tava dirigindo, tava namorando, tava fazendo tudo. Ela usava, mesmo agora recente, usava Facebook, WhatsApp, né? Viajava, ia com as velhinhas. Na semana que ela faleceu, ela tava, assim, burlando uma ordem nossa da família, que foi, vó, a senhora não sai de casa por causa da Covid. Ela tava costurando máscara e indo pra casa dos velhinhos, às vezes mais jovens que ela, mas que não estavam de cama, não tinham família, pra entregar máscara, pra entregar comida, pra ver como eles estavam, né? Uma semana antes dela falecer, menos do que uma semana ela tava nisso. Mas a minha avó, ela ficou muito triste nos últimos anos, na verdade nos últimos 20 anos, com o que se tornou o PT, assim. Ela não era mais essa militante aguerrida, não defendia mais o partido de conjunto. Óbvio que ela tinha uma visão política muito profunda, ela via essa questão do golpe, via essa questão dos militares, sempre discutia comigo, conversava comigo o que significava os militares no poder, como eles estavam ganhando força e peso político no país, né? Só que ela, desde a época, na verdade, quando o PT entra na presidência em 2002 e depois nesse processo do mensalão, de toda a corrupção que, né, aparece publicamente a partir daí, é um momento que a minha avó fica muito triste e que ela vai dar uma recuada política, né? Mas eu não sei, assim, como terminar essa história. Tem muita história nesse caminho, só que é isso. Eu queria dizer pra vocês que é com a minha avó que eu aprendi a militar. É com ela que eu aprendi sobre consciência de classe, sobre o protagonismo, foco na classe trabalhadora e o povo pobre. É com ela que eu aprendi a fazer movimento social. É com ela que eu aprendi a olhar tudo como uma questão política. Tudo uma questão política. É isso, eu agradeço. Estou aqui, Paula Aparecida. Gratidão, minha avó, Dona Diva, a mulher da minha vida. E eu me sinto abraçada agora, sintam-se abraçados por essa guerreira. Dona Diva, presente, agora e sempre, e no meu coração também. Beijos de luz pra vocês. Olá, gente. Olá, vocês estão vendo? Vem, meu amor, vem. Olá, gente. Essa é a vida nova que tem aqui em casa. Mariga. O nome dele completo é Marighella, mas ele tá resumido a Mariga. Super corajoso, super guerreiro. Super maravilhoso. Tá aqui nessa homenagem aqui à minha vovó. Os nossos ancestrais, né? Todos eles aqui reunidos pra gente poder sonhar com a revolução. Tchau, gente. Mariga tá indo embora. Fala tchau, Mariga.